Você é daqueles que está sempre conectado? Assiste a TV, usa o computador e checa o celular tudo ao mesmo tempo? Pois é, você não está sozinho. Estamos imersos em um oceano de informações. Mas como será que a nossa cabeça responde a tudo isso? Nessa edição, o Ponto de Vista fala sobre os desafios do cérebro diante de tantos estímulos. O neurologista Fábio Limonte destaca o poder da mente. O cérebro é uma máquina fantástica. Não há limites para o aprendizado. A psicóloga Adriana Botarelli lembra que é preciso ter cuidado com os excessos. Informações são necessárias, mas em excesso podem causar ansiedade. Para o consultor de mídias sociais, Estevão Soares, o mundo digital trouxe avanços na comunicação. Nós estamos vivendo hoje a maior revolução no processo de comunicação da história da humanidade. Gente, antigamente a informação se propagava de forma física. Livros, jornais, revistas. Hoje a gente tem um vasto universo digital e virtual que se expande cada vez mais. E a gente não precisa de esforço para ter acesso às informações. Elas chegam até a gente bombardeando o nosso cérebro. Doutor Fábio, e o cérebro? Como é que vai esse instrumento? Vai muito bem, obrigado. Ele se adaptou para esse momento que nós estamos vivendo, de tanta informação chegando ao mesmo tempo, enquanto máquina, enquanto órgão do corpo humano, é uma máquina perfeita ou não? Sim, essa máquina, o nosso cérebro humano, é algo fascinante, né? É algo muito personalizado, individualizado. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o cheiro de uma rosa, um estímulo que a gente adquire do meio, né? Ele pode ser interpretado por algumas pessoas como algo que remeta a um encontro amoroso, algo extremamente agradável. Ao passo que o mesmo estímulo pode ser captado para outra pessoa como algo extremamente desagradável, lembrar de um falecimento de algum parente. Uma coisa ruim. Uma coisa muito ruim. Então, esse excesso de informação que nós estamos expostos hoje, indo direto à pergunta, né? A gente pode ter pessoas que vão usar isso para seu favor, de uma forma que vai se sentir bem conseguir adquirir novos conhecimentos, e outras que, por estar envolvida nesse excesso de informações, vão processar isso de forma negativa. E, por vezes, vão ter problemas de ansiedade ou mesmo de uma preocupação excessiva em adquirir esse tanto de informação. Adriana, aproveitando o gancho dado pelo Dr. Fábio, diante dessa tanta informação, então é o e-mail que você tem que responder, é o grupo do WhatsApp que você tem que responder, você chega em casa e é a pilha de livros nunca lida. Como é que fica essa questão? Como é que a gente fica diante disso? Vem frustração, vem ansiedade? Isso já está chegando no consultório? Tá, sim. Na verdade, a gente tem uma série de comportamentos que vêm de emoções que são causadas por esse excesso de informação e por essa cobrança que a gente tem de atender a uma demanda que está chegando de maneira muito rápida aos nossos olhos e ao nosso cérebro, né? Exato. Então, na realidade, como o doutor disse, tem pessoas que lidam com uma informação de uma maneira adequada e que não entram em sofrimento por isso, e tem pessoas que recebem uma notícia e que entram em sofrimento por isso. Então, ao ler uma notícia de um acidente aéreo, por exemplo, e nós temos uma viagem marcada, tem pessoas que desistem da viagem e tem pessoas que falam, não, eu consigo lidar com essa informação, porque não necessariamente o pior dessa situação vai acontecer comigo. Vai acontecer comigo. Isso. Então, a gente tem maneiras diferentes de lidar e isso vai se dar porque nós somos seres biopsicossociais. Então, nós temos uma predisposição genética para ansiedade, por exemplo. Nós temos uma personalidade que vem de uma formação de personalidade, uma construção desde a infância. E nós temos um ambiente que está relacionado a isso. A informação, ela chega como um modelador ambiental. Então, a gente recebe do ambiente muitas informações e isso vai gerar emoções e vai gerar comportamentos. São esses comportamentos e esses sentimentos que chegam ao consultório para mim. Ou transtornos de ansiedade desencadeados por... A gente fala que a informação, às vezes, é um evento desencadeador de ansiedade. Ô, Estevão, e você, que é especialista no mundo digital, em marketing digital, como é que o comportamento, hoje em dia, mudou para atender esse mundo virtual? Como é que se lida hoje em dia com as pessoas? É uma janela muito poderosa e muito presente, né? Um celular está no bolso das pessoas e eu tenho acesso ao mundo inteiro. Como é que o marketing se adaptou para isso? Na verdade, ainda está em processo de adaptação. Até muitos profissionais não entenderam esse movimento, porque
Você abre o Facebook, você não abre ele para consumir o conteúdo de uma empresa. Você abre o Facebook para consumir o conteúdo de um amigo, de um parente, alguma coisa do tipo. Você não abre ele e fala, nossa, eu quero saber agora todas as informações das empresas da cidade. Ninguém faz isso. Então, Todos nós somos produtores de conteúdo agora. Isso. Todos são produtores de conteúdo e isso cria um volume gigantesco de informação. E no marketing digital, o nosso trabalho é produzir um conteúdo que seja relevante para quem está consumindo, mas que seja um conteúdo relevante, não só o conteúdo, porque só o conteúdo não importa também. Você precisa do que vai chamar a atenção do usuário no meio dessa quantidade gigantesca de informações para ele chegar no conteúdo que realmente é relevante. Então, se eu coloco ali algo que tem um aspecto comercial, de cara, você pula, porque aquilo parece uma propaganda. É verdade. Então, muito do profissional de marketing hoje é entender como mesclar um conteúdo relevante, mas atraindo o usuário com algo que seja familiar para ele, para depois ele consumir a informação. Essa, então, seria a principal característica da mensagem hoje, na questão do marketing, por exemplo, na comunicação ali na rede social? Eu tenho que ter essa familiaridade inicialmente? Sim, porque você decide em menos de um segundo isso. Pensa num feed de notícias, né? Você está ali rolando, é menos de um segundo. Então, você passou nesse meio segundo, você viu algo comercial, você pula, Você continua. pula. Sim. Agora você vê algo que está ali e te interessa, é familiar, você vai dedicar um tempinho. Algo que seja do seu interesse, né? Que é uma outra Eu vi situação uma também. entrevista recente do Boni, um comunicador, um cara que fez a Rede Globo, e ele disse uma coisa que ainda se ganha muito dinheiro no mundo virtual, mas ainda não se descobriu mesmo como ganhar, que é uma terra inexplorada ainda para se ganhar dinheiro. Como se cobrar isso, né? Como se cobrar esse conteúdo, como fazer com que as pessoas não pulem a sua marca, né? Doutor Fábio, esse volume de informação traz benefícios para o cérebro? A gente turbina o cérebro com isso? Novos estímulos criam novos neurônios? Exato. Antes de responder a pergunta, só retomando o que o colega aqui há pouco disse, né? Desse excesso de informação nos estimulando de uma forma ou de outra, como a gente se encontra na informação que foi apresentada para a gente, o processamento do cérebro ele é baseado em experiências vividas. Então, a gente vive uma experiência, a gente adquire um estímulo daquela experiência e armazena aquela experiência numa memória que a gente chama de memória de longa duração, que fica no nosso cérebro guardado. Quando a gente é exposto novamente àquela situação, a gente evoca, a gente tira da memória de curta duração e traz para o presente aquela informação que a gente processou e guardou. Então, por exemplo, quando eu ponho o dedo numa tomada e levo um choque, eu gravei aquela informação na minha memória de longa duração como sendo um estímulo ruim. E aquilo gerou tanto uma memória que eu evoquei como um aprendizado. E qual foi o aprendizado que gerou? De que eu não devo pôr o dedo na tomada. Então, essa é a forma de processar. Quando o colega aqui mesmo disse, né, que a gente vai sendo exposto a várias informações, milhões de informações comerciais no Facebook, por exemplo, aquilo está gerando de uma forma ou de outra informações no nosso subconsciente e quando a gente for exposto novamente àquelas informações, a gente vai facilitar a aceitação do produto, por exemplo. O cérebro humano está sendo induzido, né, a isso quando tem esse excesso de informações. Agora, se temos novos neurônios ou se é limitada a capacidade de processamento, isso não, né? Não é tanto, o número de neurônios não aumentam, quanto mais a gente se estimula. E também a capacidade não é limitada, é ilimitada. A gente vê em um estudo que eu realizei na Faculdade de Medicina de Catanduva, na época da minha graduação, eu estudei ratos, que são mamíferos cujo comportamento é muito similar ao humano. Okay. E a gente notou que os ratos que eram criados em isolamento, sozinhos numa caixa, ou seja, sem o estímulo social de contato com outro animal, com menos informação, portanto, eles tinham menos células no hipocampo, que é o órgão mais importante, hoje descoberto, mais importante para a memória. Então, a gente vê também outros estudos que a gente busca na literatura, que quando os animais são criados em uma caixa, sem, por exemplo, uma rodinha ou sem uma bola, sem alguns utensílios de alguma atividade, esses ratos também apresentam o mesmo padrão de perda de celular na região hipocampal, inclusive diminuições das conexões sinápticas. Então, a falta de informação, por um lado, vai levar a esses neurônios a não aumentar suas conexões sinápticas e a não se desenvolverem. Inclusive, nos estudos já mostrando em animais uma perda neural.
Agora, o contrário que foi perguntado, Sim. o excesso de informação levaria a um aumento dessas células? Não, a célula neural não se prolifera. A célula neural já é definitiva, a gente já nasce com um pool de células definitiva, né? Tem até os 18, 20 anos, uma fase até de crescimento e depois é estagnizado esse crescimento. E são quantas, doutor? A gente tem um livro, né, do Robert Lent, que é um pesquisador muito interessante, né? Fez um estudo muito bom e que ele provou que o cérebro humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, inclusive é o título de um dos livros dele, de neurociências. Então, assim, é enorme, né, a quantidade de neurônios. E a capacidade de informação que esses neurônios carregam também é... A gente até acredita, né, na literatura, assim, que um ser humano, um adulto, consegue guardar o mesmo número de informações que o número de neurônios que ele possui. Então, 100 bilhões de informações. Doutor, então não se criam neurônios, mas eles se Mas aprimoram eles se no aprimoram trabalho. e se fortalecem. Perfeito, eles se aprimoram, se fortalecem, novas conexões sinápticas são feitas, o mesmo neurônio aumenta suas ramificações, ele consegue conectar com outras células e assim gerar circuitos novos que armazenam mais memória. Então, é exatamente isso, é como a academia para os músculos, né? O estímulo para o cérebro é algo importante para aumentar aquela célula que já existe, não para gerar novas células. E esse aumento de conexões sinápticas, no final, leva sim a um aumento da capacidade de ter experiências já vividas e de ter um conhecimento maior. Sim. Ô, Adriana, a gente falou aqui da beleza que é o cérebro, receber né? tanta informação e o que o cérebro pode fazer com isso. Só que a gente já tem até um conceito hoje, síndrome da fadiga informativa, que são pessoas que recebem esse alto volume de informação, mas em vez de usar isso a favor delas, acabam ficando paralisadas. Por que isso acontece? É exatamente isso que acontece. Na verdade, o uso da informação é o que vai distinguir se isso é benéfico ou não. Então, a gente, na verdade, tem uma propensão a guardar informações que estão mais relacionadas a emoções que a gente sente. Então, se você tem uma informação que não te gera, não está relacionada a nenhuma emoção, você só recebe aquela informação a esmo. Precisa te tocar, então. Isso. E assim, a gente tem uma grande capacidade cognitiva, mas às vezes a gente não consegue selecionar o que a gente está recebendo. Então, essa não seleção de informações é o que leva, ao invés de ser um ganho de informação com uma utilidade, a ser paralisadora, na verdade. Então, a gente vê pessoas que buscam informações, e que às vezes nem são informações que são reais, porque na internet tem várias coisas tem tudo, né? Que não são informações coerentes, que não são informações verdadeiras e utilizam aquilo como se fosse verdade para elas. E vira uma busca incessante que gera um estresse, na verdade, um estresse cerebral que faz com que a pessoa, ao invés de utilizar aquela informação benéfica para ela, faça um mau uso da informação. Então, tem gente que fica doente, ao invés de procurar o médico, procura o Google. Procura o Google, né? E aí, isso pode gerar na pessoa uma ansiedade por ter uma coisa grave, que na verdade ele tem um sintoma que está relacionado a uma doença grave, mas não necessariamente tem aquela doença. Então, a gente busca informação e ela é necessária, porém, a gente receber informações a esmo, informações não verdadeiras, e assim, a gente nunca vai conseguir armazenar todas as informações que a gente recebe. Essa busca vai ser sempre frustrante, porque a gente não vai conseguir. Abarcar tudo, né? Não vai conseguir relacionar todos os temas que existem no mundo dentro da nossa memória. Então, na verdade, o que acontece é que a gente precisa ter uma atenção para a aprendizagem. E se a gente recebe muitas informações, o foco da atenção não existe. Então, a gente acaba não aprendendo muito de muita coisa. Então, a gente precisaria ter, acho que uma dica legal até, é assim, a gente elencar o que são assuntos da nossa preferência. O que seria prioridade para cada um. O que é prioridade para cada um, o que é realmente importante que eu saiba e o que não é tão importante, para a gente se focar nessas informações, para não ter essa síndrome que a gente chama de uma síndrome paralisadora, que não é uma síndrome agradável, que não tem efeitos orgânicos agradáveis. Então, receber informação é importante, mas é importante que a gente estabeleça prioridades para armazenar na memória, prioridades atencionais para a gente conseguir conter o que tem de informação
essencial, não necessariamente toda a informação que chega para a gente. Ô, Estevão, a respeito dessas buscas que a Adriana estava falando, desse procurar as coisas na internet, não querendo ser diabólico e já sendo para assustar um pouco o pessoal lá em casa, às vezes a gente acha que está livre, que está pensando as coisas, mas não, né? Tudo é milimetricamente pensado dentro desse mundo virtual também, não é nada a esmo, não é? Como é que é trabalhado isso sem que a gente perceba? Normalmente a gente trabalha com funil de marketing, né? E o funil, ele fala assim, por exemplo, eu quero te apresentar um produto. E aí você não tem conhecimento do produto, então primeiro você tem que conhecer o produto, saber que minha marca existe. E aí depois você vai ter alguma interação, depois você vai ter um momento de decisão e por fim você vai comprar e depois você pode ou não indicar o produto. Então o que a gente faz é identificar as etapas do funil que o público se encontra, com base no comportamento deles. E aí a gente direciona para que ele possa dar o passo final da compra. Então se você está buscando hoje por camiseta amarela, eu sei que você está interessado em camiseta amarela, eu vou colocar esse produto na sua frente. Agora, é uma diferença até muito grande entre Google e Facebook, porque o Google trabalha com dados mais voltados, assim, mais diretos, então você faz uma busca, ele já sabe o que você quer. Mas o Facebook, ele trabalha com base em interesse. Então, nós fazemos os anúncios direcionando o interesse. Então, se você frequentou uma boate, se você foi num lugar X, num barzinho, se você foi num jogo, se você deu like numa página de um músico, independente do seu comportamento, a gente consegue pegar o que você fez ali dentro da rede e direcionar para te apresentar algo. E depois a gente o famoso algoritmo que eles falam? O algoritmo é diferente. O algoritmo é algo que... É uma forma que o Facebook tem de te reter dentro da rede. Tá. Ele te apresenta ali uma série de informações com o objetivo de retenção. Então é um pouco diferente. O que o Facebook faz e o que as empresas de tecnologia que trabalham com anúncios normalmente fazem é coletar dados dos usuários para depois fornecer esses dados para quem trabalha com comunicação. Eles vendem os dados, né? Você paga e você faz um anúncio e direciona utilizando a informação que eles adquiriram de vocês. Isso. Por isso que às vezes a gente, quando faz uma busca no Google, aí aparece no Facebook para você o anúncio, né? E aparece em todos os o resto da sua vida. Até você comprar. Até você comprar aquilo, né? Passagem aérea acontece isso, né? Eu tenho uma amiga chatíssima, que às vezes ela olha o meu Facebook e fala, você está pesquisando óculos, né? Porque tem um anúncio de um óculos ali do lado, né? É assim que funciona, né? É assim que funciona. Esse, na verdade, o que você citou é o remarketing. Sim. O remarketing funciona assim. Você vai numa página, você visita um produto específico e depois ele sabe que foi você que fez isso. Ele não sabe o seu nome, mas ele sabe que aquela identidade virtual pesquisou isso. Então você pode pegar essa informação e utilizar em outras redes, que a gente chama de uma ativação cross-channel, né, entre canais. E eu posso te mandar e-mail, eu posso te mandar, colocar na frente do Facebook, em outras redes também. Depende muito do seu comportamento. Por isso que não tem almoço de graça, né? É assim que eles ganham, assim que as redes ganham o dinheiro delas. Isso, né? Mais de 90% do faturamento do Facebook é com anúncios, né, vindos de empresas. E quando a gente pensa, a gente não imagina que tem anúncio no Facebook, né? A gente visualmente não pensa que tem anúncio, né? Verdade. Porque ele é feito justamente para que ele se misture com o conteúdo, né? Então, dessa forma, você consome um anúncio junto com o conteúdo. É muito, comparando com TV tradicional, é muito parecido com você ter um anúncio aqui agora. Sim. Alguém que patrocinou um produto, um serviço, um product placement, foi colocado ali especificamente para atrair a atenção do usuário. Então, Vivian, o nosso cérebro ele está em constante estímulo e constantemente sendo bombardeado por informações, né? É isso mesmo. A gente faz um intervalo agora. Você não saia daí, porque a gente volta no próximo bloco com mais informações sobre essa máquina incessante. Não saia daí, Ponto de Vista volta já já. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro.
Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre essa máquina perfeita que é o cérebro, os desafios da nossa mente com tanta informação disponível. Doutor Fábio, hoje a gente fica diante de tanta coisa, tanto estímulo, e a memória, como é que ela processa tudo isso? A gente consegue armazenar tudo, a gente consegue ter o recall das coisas? Para onde vai o que a gente não armazena? Vai embora ou fica guardado lá no subconsciente? Parece que tem até uma diferença, né, doutor, dos níveis de atenção, ou do tipo de atenção que cada pessoa tem, né? Exatamente. Como eu disse no começo, o nosso cérebro é extremamente personalizado. Cada indivíduo responde de uma forma, inclusive na capacidade de aprendizado, que usa muito a atenção, né? Então, o que seria a atenção? A atenção é a capacidade de a gente pôr foco em alguma coisa. Então, a gente tem, quando a gente fala de atenção, duas coisas muito diferentes. A gente tem a tenacidade, que é a capacidade de colocar atenção num único foco, e nós temos a vigilância, que é a capacidade de colocar atenção em múltiplos focos simultaneamente. Então, nós temos indivíduos que têm uma alta tenacidade. Eles conseguem focar na atividade que estão fazendo, esquece todo mundo e faz aquilo com muito sucesso, né, de forma muito produtiva. E nós temos pessoas que têm uma alta vigilância. Ela não consegue pôr toda a atenção só naquele assunto. Ela está ao mesmo tempo pensando em outras coisas. Por um lado, ela está resolvendo essas outras coisas que ela está pensando simultaneamente, mas ela não está dando total atenção e não está absorvendo aquilo que está aprendendo ali. Não é 100%, né? Exato, não é 100%. Então, desta forma que você me perguntou, para onde vai essas informações, eu te diria, depende. É uma pessoa altamente tenaz, que está atentada àquilo, que tem uma emoção vivenciada no momento que está aprendendo aquilo, que focou só para aquilo, então aquilo vai ficar guardado na nossa memória de longa duração. Agora, não, é uma pessoa que estava altamente vigilante naquele momento, colocando as atenções em outros focos, então aquilo não vai ficar registrado. Logo vai ser esquecido. Exatamente, vai ficar esquecido aí. Então isso é muito dependente de cada indivíduo mesmo. Fazendo uma comparação grosseira, posso estar falando uma besteira, doutor? Seria o equivalente como uma máquina de computador que tem o HD, que é uma memória hard, né, onde você guarda as informações, e aquela memória para usar os programas, aquela memória RAM que eles chamam, que logo se descarta quando a gente não, se não for útil para a gente, se não for de conhecimento, o cérebro joga fora, é isso? Perfeito, é isso mesmo. A todo momento, o nosso presente aqui, cada um de nós, você em casa, nós aqui no estúdio, nós estamos usando a nossa memória operacional, que a gente chama que é a memória de curta duração, a memória do presente. E nós temos uma memória guardada lá no fundo do nosso cérebro, né, nas regiões aí que a gente hoje já conhece como hipocampo, né? E a gente vê que essa informação fica na memória de longa duração, algo que é gravado, que a gente, à noite, especialmente quando dormimos, né, a gente consolida as informações vividas nessa memória de longa duração. E durante o dia, quando a gente é exposto a uma situação similar a que a gente já viveu no passado, a gente evoca aquilo para o presente, usa aquela informação que a gente aprendeu, aquilo gerou um conhecimento para a gente, como eu disse no bloco anterior, sim, e aí a gente consegue lidar com as situações do dia a dia, baseado em experiências já vividas. E reforça o conhecimento aí? E reforça o conhecimento, exatamente. Isso vira uma alça, né, de autoalimentação. Então, para reforçar o conhecimento, para aquilo ficar gravado na nossa mente, o que é necessário? É necessário repetir algumas vezes. Então, a gente pega um número de telefone, repete várias vezes, a gente decora, vai para a memória de longa duração. Quando a gente quer enviar memórias, informações que nos são muito importantes, né, a gente joga ela para longa duração. E a gente faz isso como? Repetindo. A gente faz acessando isso, toda hora. Acessando toda hora, perfeitamente, né? Outra forma de fazer isso também é assimilar as coisas. Então, por exemplo, usar uma tipo de memória associativa. Toda vez que eu olhar no meu relógio, eu vou lembrar que eu tenho que fazer tal compromisso naquela hora. Sim. Então, associei a hora ao compromisso. Então, quando você associa as coisas, você lembra. Quando a gente fala de associação, a gente vê uma coisa muito interessante que foi o que o colega Estevão disse aqui já, que é você associar algo que você já viu em alguma mídia social. O nosso cérebro funciona com dois tipos de memória, que é a memória que a gente chama de declarativa, a memória que a gente usa com verbos e com datas. Por exemplo, todo mundo fala 11 de setembro aqui, todos nós pensa a mesma coisa, né? Não recordamos o evento que ocorreu? Isso. Nós associamos um número, uma data,
a um evento. Isso é uma memória declarativa. A gente usou um número, usou uma palavra para recordar algo. Por outro lado, nós temos a memória não declarativa, que é a memória que a gente usa quando vai amarrar um tênis, por exemplo. A gente lembrou de um ato que a gente fez. É uma memória de habilidades. E nessa memória não declarativa tem um item muito interessante, que é o que a gente chama de memória de dicas, ou o priming. O que seria essa memória priming? Justamente o que o colega Estevam disse, que é quando a gente muitas informações nos induzem a lembrar de coisas. São coisas que foram gravadas na nossa memória de longa duração sem a gente querer. E sem necessariamente estarem originalmente associadas. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou fazer todo mundo aqui lembrar de uma agência bancária com 2 letras. Eu falo BB. Sim. Não lembraram? Todo mundo se recorda do Banco do Brasil, Sim. por exemplo. Quando a gente fala a letra B e B. Quando eu falo uma palavra de 4 letras, para vocês lembrarem, existem inúmeras palavras de 4 letras, mas eu uso uma dica para vocês recordam fácil. Por exemplo, eu falo coca. Naturalmente o cérebro completa, já né? lembra cola, né? Sim. Então a gente associa o que tem a ver a coca, a gente lembra da coca com uma cola. Aparentemente nada. Mas o nosso cérebro, através do marketing, através desse priming, dessa informação repetida muitas vezes, a gente automaticamente acessa aquilo através de uma memória de dica que a gente chama, que é a memória priming. Adriana, e falando um pouco da memória no ramo da psicologia, aqui a gente falou de coisas práticas, amarrar um tênis ou um comportamento que a gente tem, e como é essa questão da memória com as emoções e de lidar com as emoções, como é que elas estão relacionadas? A memória ela é importante em diversos processos, até para você aprender a maneira como você deve se comportar socialmente. Então, a gente aprende por diversos modelos, por exemplo, modelação é uma forma de aprendizagem. Então, eu não preciso colocar o dedo na tomada, por exemplo, para saber que eu vou tomar um choque. Alguém já colocou uma vez. Já me falou. Aprendeu empiricamente e falou, olha, se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. E aí, eu não vou fazer esse comportamento. Você pode usar a memória para um treino de habilidades, por exemplo. Que hoje em dia a gente fala que a gente tem habilidades para a formação intelectual. Então, a gente pode fazer treino de habilidades para algumas habilidades que são perdidas. Por exemplo, se você tem um acidente vascular cerebral. Então, a psicologia, ela atua de diversos modos. Você consegue recuperar aquela habilidade perdida? A gente pode fazer, na verdade, uma neuroplasticidade, né? Eu acho que o doutor pode até falar melhor sobre isso depois. Mas a gente consegue treinar uma habilidade que foi perdida parcialmente, ou você pode treinar uma habilidade. Por exemplo, eu gostaria de jogar futebol. Então, eu vou treinar o cérebro para aprender a jogar futebol. Sim. Então, a memória ela é importante nos processos psicológicos, nos processos de aprendizagem, de modelar como que a gente deve se comportar socialmente, por exemplo. Construção de personalidade também, né? Para identificação, quem sou eu, né? Como que Isso. Na verdade, as aprendizagens vêm desde a infância e a gente vai formando crenças centrais sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, isso é extremamente relacionado à memória. Então, eu vivi uma vez uma situação em que eu mastiguei um chiclete e engasguei, quando eu era criança. Sim. Depois, eu vivi uma situação que eu fui ao dentista e o dentista falou, Adriana, você está com cáries por conta de excesso de doce. Segunda situação relacionada ao chiclete, que vai me fazer com que eu aprenda, que eu crie uma crença de que mascar chiclete não é bom, não é um bom hábito. Então, essas informações a gente vem trazendo ao longo da vida e isso depois nos possibilita agir adequadamente e formar uma personalidade com crenças adequadas. Estevão, e a memória virtual? Tem 2 pontos aí que a gente pode falar. Um é que parece que está tudo na rede, né? Parece que quase uma extensão nossa, né? do nosso corpo, né? A gente quase que não guarda mais nada, né? Porque eu sei que eu vou ter o Google ali, vou ter o Facebook, eu chamo um amigo, tem essa memória virtual. E outra coisa, a memória emotiva da rede. Por que algumas coisas ficam, como o doutor falou, por exemplo, no mundo real, do bebê, você lembra do Banco do Brasil, porque algumas coisas ficam, algumas imagens, alguns memes que eles chamam, né? E outras não ficam. Qual que é o segredo desse sucesso? Já descobriu-se ou não? Quem descobrir vai ficar bilionário? Eu vou responder em partes. Sim. Né? Primeira questão da memória,
que a gente caminha para isso. Né? A gente caminha para um momento onde a gente vai realmente ter uma capacidade a mais de armazenamento. A gente está caminhando para um momento onde a gente vai... Nós vamos pegar tudo que a gente tem de bom de tecnologia hoje, de informação, e isso de uma forma ou de outra vai se unir com o que a gente tem. De forma indiscreta, isso já acontece com o próprio celular. Sim. Mas imagina daqui 15 anos, daqui 20 anos, quando você tiver um dispositivo que vai permitir que você aumente isso. Né? Parece uma coisa muito futurista, mas hoje, né, uma das missões do Elon Musk é justamente a possibilidade de você fazer upload das informações do seu cérebro para um outro lugar. Então, isso está sendo trabalhado, não é algo assim... é muita loucura. Já existe essa pesquisa. Mas vai acontecer. Não, hoje a gente já consegue controlar elementos com a mente. Com a mente, né? Você não é? pega uma pessoa tetraplégica e ela consegue usar um mouse e fazer algumas atividades. Tem muita pesquisa em torno da mente. E o futuro, ele caminha muito para isso. Então, a gente vai consolidar isso. Né? E nosso corpo, a gente vai se aproveitar do que tem de bom no meio virtual e a gente vai se fundir com... Vamos terceirizar essa memória. Vamos terceirizar, essa vai ser uma memória coletiva. Quem tem até interesse em pesquisar mais sobre isso, o cibridismo fala muito sobre isso, então é um assunto para expandir depois. Que são os ciborgues mesmo, né? Pessoas isso, que são... A gente unindo ali com a tecnologia mesmo. Quem sabe uma geração futura terá uma entrada USB, né? Olha, parece loucura. Ou eles vão rir de uma entrada USB e falar, o que é isso? Vocês tinham uma entrada USB, né? Vocês precisavam disso, É muito né? estranho falar isso hoje, Isso. mas a gente tem que pensar que daqui a um tempo vai ser simples, vai ser muito simples. E a memória afetiva da internet? Por que certas coisas ficam e outras não? Normalmente é porque as pessoas se identificam. A maior dificuldade é descobrir o que as pessoas vão se identificar. Porque o compartilhamento, ele mostra quem você é. Você compartilha porque você está provocando ou aquilo provocou uma resposta emotiva em você. Então, quando você recebe algo, aquilo te fez ou rir, ou chorar, pensar, refletir, aí você compartilha. Porque aquilo, em parte, representa um pensamento seu. Então, quando você encontra um conteúdo que você produz e que ele representa uma massa gigantesca, esse conteúdo é o conteúdo que viraliza. Mas é muito difícil de planejar isso, porque as pessoas são muito imprevisíveis e normalmente quem está planejando, quem está do lado do marketing, desenvolvendo as ações, a gente já tem nossas próprias crenças a respeito do que é bom e do que é ruim. Isso acaba prejudicando até a nossa habilidade de entender o público. Então é muito com teste. Tá? O conteúdo que você paga alguém para viralizar um conteúdo, você pode pagar alguém para distribuir um conteúdo. Né? E você vai pagar caro por isso. Sim. Agora, o conteúdo viral, ele representa uma grande quantidade de pessoas. E tem um outro ponto importante, que é assim, quanto mais analítico um conteúdo, menor a distribuição dele. Então, você imagina um triângulo, né? E, assim, é inversamente proporcional. Quanto mais analítico, menor a distribuição. Quanto menos analítico, maior a distribuição. Então, você pode começar a partir de algumas coisas, daí para tentar criar um conteúdo que vai ali emplacar mesmo. Gente, Matheus, e essa história, hein? Temos que... Vamos fazer o download. Fazer um download do nosso cérebro. Isso. O que será? Quantos gigas meu cérebro vai ocupar, Vivian? Ai, gente, a gente volta com essa e muitas outras discussões interessantes no próximo bloco. Não saia daí. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre o cérebro, seus desafios. Doutor Fábio, envelhecer, isso é algo que todo mundo vai
O cérebro está preparado para envelhecer? Quais são as dificuldades, as limitações que ele vai enfrentando ao longo dos anos? Certo. Ao longo dos anos, a gente tem uma perda neural, não é? Isso é muito claro, muito já mostrado em estudos. Mas outra coisa que os estudos mostram também, isso é estudo feito em vários lugares do mundo, é que o declínio cognitivo associado ao envelhecimento, ele pode e ele deve ser prevenido. Tem E como que a gente faz Como é isso? que a gente faz isso? É quando fica velho ou já começa agora? Perfeito. A gente começa o quanto antes, não é? A gente tem que ter uma atividade muito boa do cérebro e para isso existem sim coisas que são importantes a gente buscar no dia a dia. Por exemplo, estimular a memória com algo que seja lúdico, com algo que te traga prazer. Por exemplo, isso foi visto que a atividade lúdica para crianças, ela pula a amarelinha e lembra e aprende os números. Os números. Eu faço uma atividade que me dá prazer, tocar uma música, ouvir aquela música agradável, ao mesmo tempo eu aprendo a memória manual de como tocar aquele instrumento. Então, buscar coisas que são agradáveis para você, ao mesmo tempo te proporcionem memória. Outra coisa é prestar atenção, não é verdade? A gente focar no que a gente está fazendo naquele momento, para a gente não sentir a falta daquela memória mais para frente. Então, por exemplo, a gente tende, né, a guardar esses fatos quando a gente coloca mais atenção naquilo que a gente está fazendo. Isso é muito importante para o dia a dia da gente também. Outra coisa é relaxar, não é verdade? A gente não consegue de forma alguma gravar uma informação quando a gente está tenso, quando a gente está preocupado. Estresse, né? Não é? Exatamente. O estresse faz com que a gente esqueça facilmente daquilo, porque a gente quer eliminar aquela coisa ruim que foi gerada com o estresse. Quando a gente está com emoções positivas em algo que a gente está fazendo, a gente guarda aquilo com muito mais facilidade. É mais fisiológico guardar isso. Outra coisa que a gente faz também é associar fatos a imagens. Por exemplo, a gente fala das imagens mnemônicas. Um exemplo, quando eu tenho uma agenda, eu não preciso escrever meu compromisso por extenso. Eu posso colocar uma sigla. Sim. Eu colocar o começo do nome de uma pessoa e já lembrar que aquela data é o aniversário daquela pessoa. Então, eu trabalhei a minha memória, eu vi uma parte só daquelas letras, eu já identifiquei que aquilo é o nome de uma pessoa e aquilo é uma data de um aniversário. Criar interrelações entre as Criar coisas. conexões, não é verdade? Outra coisa também, visualizar as coisas com os olhos da mente, que a gente chama, né? E como que isso é feito? A gente trabalhar a memória abstrata. Então, a gente fechar os olhos em algum momento e tentar imaginar uma coisa. Por exemplo, a gente imagina um bife sendo feito, um cheiro bom, o aroma daquele bife, a maciez da carne, a gente cortando ela e colocando na boca. Se você salivou, é porque sua memória está boa. Viu? Está funcionando. Está funcionando essa memória abstrata. Sim. Então, trabalhar isso, né? A gente continuamente trabalha isso no dia a dia né? E é uma coisa importante. Outra coisa também são alimentos, né? A gente buscar alimentos que são ricos em tiamina, em vitamina B, em ácido fólico. Isso é encontrado em cereais, não é? Em vegetais. Ter uma comida mais colorida que a gente fala. Buscar trazer isso. Remédio, gente, não tem. Falar que um remédio hoje vai atuar numa melhora da memória, isso é ilusão. Sim. A gente tem que comer bem mesmo, né? Buscar as vitaminas nos alimentos. Isso sim faz bem, ter uma dieta rica. E outra coisa é a água também, não é? A gente vê, inclusive em pacientes idosos, que a desidratação provoca até quadros confusionais. Então não é nem questão da memória, até o que ele já sabe fica confuso quando ele se desidrata. Então, tomar bastante água é importante no dia a dia também. Doutor, essas dicas todas valem também como uma espécie de prevenção no caso do Alzheimer? Exato. Essas dicas todas ajudam, sim, a retardar o início do Alzheimer. Infelizmente, até hoje, não existe algo que cure o Alzheimer. O Alzheimer nada mais é do que um envelhecimento que ocorre de uma forma precoce. É uma perda de memória que ocorre, em vez de ocorrer com uma idade lá na frente avançada, se todos nós aqui, né, inclusive você de casa, viver até os 130 anos, é muito provável que todos terão perda significativa da memória. O problema ocorre quando essa perda da memória acontece aos 60, aos 70 anos, uma fase da vida que a gente queria aproveitá-la melhor, não é? Que a gente tem ainda potencial biológico para aproveitar aquela vida. Então, isso é considerado a doença do Alzheimer, quando o esquecimento avança na idade. E o que a gente pode fazer com isso tudo que eu disse até agora é postergar esse início, é deixar ele o mais fisiológico possível e deixá-lo mais, postergá-lo mais.
Existe sim medicamentos para tratar o Alzheimer pontualmente, não é? Que a gente tem drogas, então, que a gente vai fazer o tratamento da doença, mas sempre buscando nesse tratamento a mesma coisa, postergar o esquecimento. Ele então já esqueceu, já está com o diagnóstico do Alzheimer, tem uma dificuldade de memória. Vamos postergar. Jogar lá para frente. Evitar O Adriano e a família. Trabalhou com isso e a família. Como é que lida com isso, o Adriano? E como é que também de ter uma pressão em cima de uma pessoa que está começando a ter uma degeneração do cérebro? Como é que eles lidam? Então, eu acho que só complementando o que o doutor falou, tem uma equipe multidisciplinar que é capaz de ajudar na qualidade de vida do paciente com Alzheimer. Então, tem terapeutas ocupacionais, tem o próprio neurologista, tem psicólogos, tem fonoaudiólogos que trabalham para o bem-estar do paciente e da família. Mas é importante que a família tome conhecimento. A gente faz, quando vem um paciente ao consultório, uma psicoeducação familiar, orientando sobre como que ocorre a doença e como que eles devem se portar com relação ao paciente, para que essa deterioração não aumente, porque, na verdade, o estresse, por exemplo, se você pede para um paciente com Alzheimer para se lembrar de algo e ele não consegue, isso gera uma frustração. Então, essa frustração, quando ela é repetida, vai deixando o paciente, além de ser um paciente com Alzheimer, com uma comorbidade de depressão. Sim. Então, ele vai percebendo as incapacidades que ele está tendo. Fica mais fragilizado ainda. E fica mais fragilizado, e isso é uma piora para o prognóstico dele. Na verdade, ele vai ser um paciente que vai ter uma piora ao invés de uma melhora significativa. Então, na verdade, a ideia é que os familiares tenham uma compreensão do que acontece com o paciente e que eles entendam isso como algo natural, que não é algo que é um comportamento que é escolhido pelo paciente, Sim. na verdade, e que eles apoiem, porque, na verdade, o acolhimento familiar faz muita diferença para você saber se um paciente vai ter um bom prognóstico ou não. Não só escolhido, como também que ele não está se esforçando para lembrar ou que ele não está fazendo a parte dele, porque, na verdade, tem uma questão funcional do cérebro, né? Não é algo que ele está com preguiça, está com má vontade. Na verdade, é algo da função cerebral. O Estevam, a gente está falando sobre cérebro sadio, cérebro doente, e como ter uma atitude virtual sadia. Como eu ser um usuário sadio, não compartilhar bobagem, ou como cuidar das crianças hoje em dia, que a gente tem acesso a tudo. Existem ferramentas específicas para os pequenos, para os menores? Sim, falando da parte do uso sadio, uma das coisas mais importantes é que as pessoas se conheçam. Porque o problema é que as pessoas não se conhecem. O que te incomoda, não me incomoda às vezes, e não incomoda ninguém, sabe? As pessoas consomem as coisas sem saber, sem ter esse autoconhecimento. Sim. Então, o que acontece? Olha só, a pessoa olha redes sociais, ela fica ali passando, navegando, passa horas. E toda vez que ela vê algumas pessoas fazendo algumas atividades, aquilo incomoda ela profundamente. Gera uma inveja, ela fica, assim, incomodada, fala, poxa, vamos supor uma pessoa que você tem um efeito comparativo, Sim. que é uma pessoa que se formou junto com você. Perfeito. E ela está muito na frente, ela está numa multinacional, bem, né? Tá com 82 filhos sim. e tal. 5 casas, tal, tirando foto com pessoas famosas todo dia. E aquilo tem um efeito devastador, né? Aquilo acaba com as pessoas. Então, primeiro, entender isso. Quando você está consumindo algo que está te incomodando a esse ponto de fazer mal, você tem que parar de seguir aquela pessoa. Sim. Passo número 1. Profissional, empresa, amigo, vizinho, qualquer coisa. Para. Se você não parar, aquilo vai te afundar. Não alimenta isso, né? Não alimenta. Porque a hora que você deita na cama, a hora que você senta no sofá e você faz isso, você está se matando. Você está prejudicando, você está deixando de tomar uma atitude proativa na sua vida e tomando uma atitude reativa com base no que você está vendo outras pessoas fazendo, considerando contextos que são totalmente diferentes. Sim. Você nem sabe se a pessoa está feliz ou não. Né? Porque a pessoa coloca na rede social o que ela quer, né? Ela coloca as frustrações delas todas ali, né? Sim. Então, esse é um ponto extremamente importante, do pessoal ao profissional. Perfeito. O cuidado com os filhos, ele tem que ser, assim, dobrado. Porque hoje os pais simplesmente deixam as crianças utilizando a internet. O Google, qualquer coisa, não pode. Dá o tablet ali como se fosse uma babá e deixa, Sim, né? Criança não pode ter privacidade.
Não pode, porque hoje o perigo é tão grande em termos de informações, porque você vai criar um perfil numa rede social, você às vezes mente a idade. Sim. Um anunciante ou alguém que vai segmentar para um público-alvo X, Y, Z ali, ele às vezes está atingindo uma criança. E a criança está sendo exposta a um conteúdo que ela não deveria ser exposta. Então, o meu conselho é que os pais controlem muito de perto o que os filhos estão consumindo e usar as ferramentas apropriadas. Eu tinha perguntado, tem o YouTube Kids, que é um aplicativo do YouTube feito especificamente para crianças, que ele não tem nenhum tipo de conteúdo que vai denigrir, ele é muito voltado para a família, e assim você não tem perigo. Você pode deixar o seu filho com aquele aplicativo e confiar que vai ter um conteúdo legal ali e informativo para ele. Você dizia no intervalo, quando a gente estava conversando, que, inclusive, acionado por voz, né? Dá para se procurar. A criança que não sabe escrever, ela consegue... Isso. A partir do momento que ela sabe falar, ela pode buscar. Inclusive, boa parte das buscas do Google hoje já são feitas por voz. Vale o parênteses aqui para lembrar que esse conteúdo também é armazenado, tá? Para ser usado para publicidade depois. Então, sim. Mas você pode ativar por voz, sim. Por voz, todo esse conteúdo. E eu acho também, e para os adultos, tomar cuidado com o que compartilha, né? Não ficar essa palavra da moda, que agora é a pós-verdade, né? Achar que o que eu acho é o que é certo e querer que todo mundo ache igual a mim, né? Sim, é muito importante considerar o contexto. Até o que é verdade para você, que você já provou que é verdade, pode não ser verdade num contexto diferente do seu. Pode ofender outra pessoa também, né? E tem a questão de você estar sempre afundado no mesmo conteúdo, dos filtros, daquela coisa toda de eu vou consumir uma informação e só vou ficar naquilo ali. Mas isso é uma questão de mídia. O Facebook vai te mostrar o que você quer ver. Sim. Né? Você pode ver a história da mídia, você sempre teve conteúdo muito bom, um conteúdo que é ali considerado popular, e o conteúdo popular sempre tem mais audiência, justamente porque as pessoas querem ver isso. Então, eu sei que assim, tem formas de você controlar o que você vai consumir, mas a verdade é que a rede, a mídia sempre vai te entregar mais do que vai te reter e vai te prender ali na atenção. Né? Eu acho que a gente pode assumir comportamentos, na verdade, que façam com que a gente não se atinja tanto com o que é demonstrado pra gente. Então, por exemplo, eu não consigo lidar com vídeos que demonstrem agressividade ou Sim. agressões a animais ou a crianças. Eu consigo, então, fazer com que os vídeos no Facebook não comecem automaticamente. Eu posso restringir um momento do meu dia para olhar, mas eu não preciso necessariamente ficar olhando toda hora os jornais, que são jornais sanguinários, por exemplo. Então, eu posso evitar criar comportamentos adequados, de acordo com o que eu percebo, do que eu aguento, daquelas emoções que me evocam, para eu não sofrer com o que é exposto na mídia, porque a gente ainda tem livre escolha, né? Livre-arbítrio de falar, olha, isso eu posso, isso eu não quero. Isso não me serve. E assim, eu acho que às vezes as empresas passam um pouco do ponto, porque elas inserem no seu dia a dia coisas que você não gostaria de ter contato. Então, isso traz um prejuízo emocional grande, porque as pessoas não necessariamente têm capacidade emocional para lidar com isso. Então, você olhar para você próprio e falar, não, com isso eu quero lidar e com isso eu não quero, e com isso eu deixo o meu filho lidar e com isso eu não deixo, é importante para que isso depois não se transforme num transtorno mental, num transtorno emocional, numa depressão, numa ansiedade. Outra coisa interessante também, só para complementar o que a colega Adriana disse, é uma coisa, toda essa busca que é feita de forma excessiva, das informações todas que não são expostas, né, que é o tema principal, a gente sempre busca elas buscando um desempenho melhor. E o desempenho melhor é comparativo, como o colega Estevam aqui também disse. Então, por exemplo, eu estou numa escola, eu tiro a minha nota 7, eu comparo com a sala que tirou todo mundo 4, poxa, eu fui muito bem. Sim. Agora eu tirei 7, eu comparo com todo mundo que tirou 10, poxa, eu fui muito mal. Muito mal. Não é verdade? Então, nosso desempenho é muito comparado. Os pacientes, inclusive os pacientes mais idosos, como a gente disse aqui no começo, eles estão continuamente comparando o desempenho deles com de outras pessoas. Não é? Eles se cobram sobre isso. Ou com eles mesmos no passado, talvez, né? Exato. Então, assim, essas mídias que agora você disse que está mais facilitada, não é? Pelos aplicativos de busca, essa informação excessiva que está disponível para a gente, ela pode ser usada num algo benéfico quando a pessoa busca uma informação específica. Por exemplo, eu quero fazer um origami.
No passado, teria que comprar um livro de origami. Um livro de origami. Não é verdade? Contratar um professor de origami. Um professor de origami e fazer. Hoje eu jogo lá num aplicativo de busca, treino um pouco, 2, 3 vezes e faço o origami que eu quero. Não é verdade? Então, assim, ter essas informações, que é isso tudo, ajuda o cérebro, torna ele plástico, depende de como você aproveita isso. Se for para você se pressionar com o seu desempenho e buscar excessivamente aquilo gera estresse, isso não é muito bom. Agora, quando a gente joga isso para buscar aumentar aquele tipo de memória que eu disse, aquela memória não declarativa, aquela memória de fazer novos processos, ou mesmo memórias interessantes que nos tragam informações úteis, isso é bom. Especialmente para os idosos aqui em formação, de não comparar desempenho. Não é verdade? Ficar bem no seu próprio tempo, buscando coisas que lhes são agradáveis. Isso daí é a dica principal para a gente potencializar a nossa memória e nosso cérebro. Doutor Fábio, para encerrar o programa, uma dica de como ter uma boa higiene mental. Por exemplo, uma pessoa que é muito focada numa área técnica de números, outra numa área de muitas palavras. Como ter essa higiene mental, uma pessoa que está nos assistindo em casa, uma dica rápida para ele ter o cérebro funcionando bem sadio. Perfeito. A principal dica aí é o sono, gente. Nós não temos como escapar disso. Durante o dia, como foi falado pelos colegas aqui, a gente está bombardeado de informações de estímulos sensoriais, que a gente já diz na neurologia. E à noite, no sono profundo, é quando a gente desliga de tudo. É quando as nossas memórias boas são armazenadas, como tem aquele filme recente que surgiu, né? Sim. Divertidamente. Sei, é onde, não é? onde aquele funciona. processamento acontece é à noite, é no sono profundo. Então, tenha uma boa qualidade do seu sono, tenha hábitos de alimentação, tudo aquilo que foi dito anteriormente, mas preste atenção no sono. Vivian, vamos descansar então? Vamos sim. É isso mesmo, gente. Espero que você tenha gostado do programa, para ficar com a cuca legal. E nós esperamos você semana que vem com outro tema importante aqui no Ponto de Vista. É isso mesmo. Muito obrigado por sua audiência. A gente se encontra em breve. Até mais. Tchau!